Meu pai é uma pessoa muito empreendedora e falou, por que a gente não monta uma importadora? Então, já que a gente tem que importar os pneus para a própria frota, vamos montar uma importadora. E a gente começou com um capital de R$300 mil. Se você conseguir fazer no Brasil, sim que você consegue fazer em qualquer lugar. É muito mais difícil do que em Nova York, né? Falo que eu tenho pneu de Fusca Ferrari, né? Então a gente tem mais de 6 mil SKUs disponíveis em estoque nos nossos 55 armazéns, né? Mas a gente tem que estar sempre pronto com possível IPO. A capacidade de execução da companhia é um grande diferencial, né? Por isso que a gente tivesse essa cor roxa aqui, que é a cor um pouco da indignação, né? Da mudança do status quo, porque a gente acredita realmente que sempre tem coisas para serem melhoradas. Então o crescimento depende sempre muito mais da gente do que do mercado. Então a gente realmente começou cedo e cresceu muito, né? Hoje a empresa esse ano está chegando aí perto de R$3 bilhões de faturamento. Uma ideia de negócio pode surgir de vários lugares. Pode vir de uma experiência de trabalho, de uma viagem ou até de um outro negócio. Quando o Humberto Cantu foi entrar no negócio da família, uma transportadora, lá em 2006, ele percebeu que um dos maiores problemas da empresa era com pneus. A empresa usava muitos e precisava comprar muitos pneus. E aí ele viu uma oportunidade de negócio. Criou a Cantu Store, que no ano passado faturou R$2 bilhões, com uma expectativa de crescimento de 40% a 60% para 2023. E toda essa história, quem conta aqui hoje é o Beto Cantu, o fundador da Cantu Store. E você que está nos acompanhando por aí, deixa o seu like, se inscreve no nosso canal se ainda não for inscrito e clica no sininho para receber as notificações sempre que tiver um novo vídeo por aqui. Beto, muito obrigada por ter topado o nosso convite estar aqui hoje. Obrigado a vocês pela oportunidade. Legal, e eu queria já começar te perguntando sobre o começo da sua história, como é que foram os seus primeiros anos, onde você nasceu e cresceu, e como que foi essa infância aí? Legal, eu sou do Paraná, sou do interior do Paraná, cidade chamada Pato Branco, ficou famosa aí por questões de televisão, não tão pelo mundo dos negócios, mas é uma cidade bastante pujante, no interior de muito colonização italiana, alemã, muita gente empreendedora, e foi uma história muito bacana, né? Nascer no interior dá muita oportunidade de você viver o Brasil, né? Você conhecer o Brasil não só pelos olhos de São Paulo, do Rio, dos grandes centros, então é muito interessante, principalmente para o setor que a gente está, né? Então, eu estudei lá quase minha infância inteira, fui para Curitiba fazer o terceiro ano e vim fazer EGV em São Paulo, né? Então, fiz Fundação Getúlio Vargas, sou o primeiro pato-branquense a passar aqui na GV, então foi super interessante. Depois acabei regressando também para Pato Branco depois da faculdade, né? Então foi uma história de idas e voltas na minha cidade, mas me formou muito como empreendedor, né? Eu venho de uma família de empreendedores, a minha família sempre trabalhou na área de importação e distribuição de alimentos, né? Inclusive uma importadora de vinhos, né? Que também fez um negócio grande alguns anos atrás. Então eu vim sempre dessa veia empreendedora, né? Aprendendo com a minha família. E nunca trabalhei na empresa da família, eu sempre pensei em ser executivo, né? E essa é a vida, né? Você planeja uma coisa e acaba fazendo outra, né? Então, acabei a GV, fui trainee da Roche Farmacêuticos aqui em São Paulo, depois eu fui trainee da LL em Curitiba, então voltei para o Sul, né? E aí acabei sendo convidado pela minha família para começar um negócio novo, né? Eles tinham uma empresa de transportes e um dos principais dificuldades que eles tinham na empresa era o custo de pneus, né? E colocaram lá para começar esse negócio. Então, a gente aprende muita coisa na faculdade, que a gente vai planejar, estudar mercado, mas quando a gente vai empreender, a gente vê que a coisa é bem diferente. Não faz pesquisa, não faz nada, você começa na tentativa e erro, né? Então, a gente começou a empresa nessa maneira e a gente sempre cresceu muito dessa maneira, aprendendo rápido, agindo rápido e sempre construindo a empresa baseada em alto crescimento. Mas você falou que foi convidado pela sua família a criar essa empresa. Então, como é que foi isso e de onde veio esse investimento também para começar, o investimento inicial? Então, na verdade, a primeira missão que eles me deram, a gente tinha que fazer um turnaround no negócio de transportes, que não dava dinheiro da companhia. E quando eu cheguei lá, olhei os 5 custos principais da companhia. O primeiro era folha, não dava para mexer. O segundo era
combustível, e o terceiro custo mais importante era pneus, né? Depois tem a parte de pedágios, tem a parte de manutenção em geral. E o terceiro custo mais importante de qualquer transportador é pneu. Muita gente não sabe o tamanho desse mercado, mas é um mercado gigantesco, né? E a gente acabou vendo ali uma oportunidade. Então eu entrei para fazer uma coisa e já vi uma grande oportunidade. Meu pai é uma pessoa muito empreendedora e falou: por que a gente não monta uma importadora? Então, já que a gente tem que importar os pneus para a própria frota, vamos montar uma importadora. E a gente começou com um capital de R$300 mil. Então, a Cantu Store, ela começou com um capital inicial da minha família, né? Eu tinha 1/3 da companhia, eles tinham 2/3 da companhia, com esse capital inicial de R$300 mil. E a gente chegou até praticamente o início desse ano sem nunca ter tido um aporte extra de capital. Então, a gente sempre cresceu organicamente a empresa através desse capital inicial de R$300 mil que a gente aportou na época. Isso foi em 2006, certo? 2006, exato. Tinha 24 anos, né? Cheio de vontade de crescer, de criar coisas. Então, a gente começou essa empresa muito jovem. Hoje eu tenho 41, são 17 anos de jornada aí no mundo dos pneus. Então, a gente realmente começou cedo e cresceu muito, né? Hoje a empresa, esse ano, está chegando aí perto de R$3 bilhões de faturamento, sempre crescendo organicamente. Então, é uma história de crescimento rápido, né? 17 anos para chegar nesse faturamento é uma história de alto crescimento. E nessa história de 17 anos aí, como que foram os primeiros anos? Quais foram as dificuldades que vocês enfrentaram no começo, nos primeiros anos da empresa? Todas as dificuldades, né? Brasil, custo financeiro super alto. Importação, né? Então a gente começou só fazendo importação. Hoje a gente distribui marcas nacionais renomadas como Bridgestone, Goodyear, Pirelli, etc. Mas no início era só produtos importados, né? Então você tinha oscilação do dólar. O dólar no Brasil vai de 5 para 3 de uma hora para outra, de 4 para 5 depois. Então vocês sabem como é a oscilação de Brasil. Então câmbio, uma oscilação muito grande, mudança de legislação, né? O Brasil toda hora aumenta impostos, reduz impostos, muda, e todo esse ambiente tributário é uma alta instabilidade. Então não foi fácil, né? Nunca foi fácil e nunca vai ser, né? Empreender no Brasil, eu fiz Harvard também faz 10 anos já que eu me formei em Harvard, 2013, 2015, na verdade. E quando eu estava lá, o pessoal falava, né? If you can make it in New York, you can make it anywhere, né? Eu falo que se você conseguir fazer no Brasil, sim que você consegue fazer em qualquer lugar. É muito mais difícil do que em Nova York, né? Então, essas dificuldades todas, na verdade, deixam a gente muito mais resiliente, né? Então, a gente foi aprendendo a lidar com essa instabilidade do Brasil, que acaba sendo uma dificuldade, mas acaba sendo uma grande barreira à entrada, né? Por isso, você não tem grandes empresas lá de fora que atuam no nosso setor no Brasil, porque é muito complexo atuar no Brasil. Então acaba sendo difícil, mas acaba criando uma casca aqui que só a gente tem, né? É uma vantagem competitiva. É uma vantagem né? competitiva, exatamente. Mas dentro de todas essas dificuldades, desses momentos, teve algum momento particular, assim, alguma coisa que realmente tenha complicado ou que tenha feito você pensar em desistir ou mudar o rumo do negócio? Várias vezes. O empreendedor nunca dorme à noite, mas para pegar um exemplo, em 2008, setembro de 2008, então a gente começou em 2006, em praticamente 1 ano e meio, 2 anos, 2 anos e meio mais ou menos, a gente estava atingindo a marca de R$10 milhões de faturamento no mês. Então, do 0 ao 10 milhões, super rápido, só vendendo pneus de caminhão diretamente para transportadoras. Transportadoras parecidas com o que minha família tinha. A gente viu que o Brasil era super fragmentado, tem muita transportadora e 40% dos caminhões da frota brasileira de caminhões está na mão de caminhoneiros, né? E a gente viu, tem um espaço aí para vender pneus mais competitivos diretamente para o consumidor final, sem ter toda a cadeia de distribuição e tal. Então, a gente cresceu muito rápido. Em setembro, a gente bateu R$10 milhões naquele mês. E aí veio a crise financeira, né? A crise de 2008, né? A famosa quebra do banco Lehman Brothers. E no mesmo mês, o Brasil colocou uma taxa antidumping contra os produtos que a gente importava da Ásia. Então foi uma conjunção de problemas enorme. O dólar também disparou com a crise, né? Então você teve uma redução de demanda, dólar subindo e o custo do produto, por uma questão de governo que colocou uma taxa para proteger a indústria nacional, que impactou fortíssimo os nossos custos. Então ali meio que foi assim, uma história de alto crescimento e alto fracasso muito rápido. Mas a gente entendeu que existia um espaço, a gente foi buscar fornecedores fora da China, começamos, na verdade, a diversificar mais a nossa fonte de fornecimento, começamos a comprar produtos nacionais. Então, no final, essa grande dificuldade que a gente teve que remodelar o nosso modelo de negócio e passar a ter uma estrutura estratégica de negócio que fosse mais resiliente. Então, muito do que a gente passa, por exemplo, durante a pandemia, a gente cresceu, a gente multiplicou a companhia praticamente por 3, né?
é porque a gente acabou construindo uma estrutura de gerenciamento de riscos muito mais apropriada por dificuldades como essa de setembro de 2008 que a gente passou. E você falou que você foi buscar fornecedores fora da China, né? Você também fez uma peregrinação pela Ásia em busca de fornecedores, quando a empresa estava para abrir, né? Como que foi quando vocês decidiram montar a empresa, então? Você viu que tinha um negócio ali para trazer pneus para o Brasil. Exatamente. Você foi em busca de fornecedores pelo mundo. Exato. No mundo, mas sempre, qualquer produto industrial, hoje a China é muito mais competitiva que qualquer outro país. Então a gente começou com a China. Depois que o Brasil colocou essas tarifas contra a China, a gente começou a diversificar. Mas China hoje produz 40% de todo o pneu produzido no mundo é fabricado na China. Então é uma fonte de produção muito forte. Até hoje a gente tem muita coisa produzida, eu acho que em torno de 25% do nosso sourcing é feito na China. Mas a gente começou a desenvolver Coreia do Sul, a gente começou a desenvolver Índia. Hoje a gente tem fábricas no Vietnã, no Paquistão, Sri Lanka, Algéria, México. Ou seja, a gente traz... temos 60 fornecedores hoje de praticamente todos os lugares do mundo, né? Eu tive também essa vantagem, né, de ter tido experiências de intercâmbio internacional, né? Durante a minha faculdade eu acabei indo morar em Londres, depois fui morar em Praga, na República Tcheca. Então eu sempre tive esse espírito explorador, né, de conhecer o mundo, falar idiomas e tal. Sempre foi uma coisa que me atraiu muito. Então eu sempre tive essa história de empreendedor muito vinculado aos meus sonhos da juventude, digamos assim, de conhecer o mundo, né? Então eu vinculei muito bem essas coisas, por isso que é sempre bastante prazeroso, apesar de ser bastante intenso o ritmo de trabalho, é uma coisa bastante prazerosa essa parte de sourcing internacional e buscar os melhores produtos do mundo para o Brasil e também melhores produtos do Brasil para o mundo, porque a gente também exporta produtos do Brasil para outros lugares do mundo. Mas antes da gente falar dessas exportações e do crescimento da empresa também, eu queria entender como que foram essas experiências que você falou que morou um tempo na Inglaterra e na República Tcheca. Como que surgiram essas escolhas de lugares para morar? Então, quando eu cheguei na GV, eu vi que o meu inglês era péssimo, né? Eu tinha aquele inglês para passar no vestibular, era bom, mas eu não tinha tido oportunidade de fazer nenhum intercâmbio antes, né? No interior você não tem tanto acesso e dia a dia com o inglês, né? Apesar de a nossa cidade ser bem perto da Argentina, fica 100 quilômetros, então eu falava muito melhor espanhol do que inglês, até hoje falo bem espanhol. E aí eu vi que o meu inglês era muito fraco, então eu parei a faculdade 6 meses, fiz um intercâmbio por conta, não foi pela faculdade, para ir morar em Londres, fazer um work experience. Na verdade, eu fui ser barman lá. Peguei $1.000 do meu pai e falei, vou com $1.000 e vou aprender a ser independente, né? E fiquei 6 meses trabalhando de barman em Londres, aprendendo o idioma. Fiz também curso de inglês, né, que meus pais já tinham pago antes. E aí foi uma experiência super legal. E com isso eu me preparei para fazer a prova, o GMAT, se eu não me engano. E eu fiz essa prova para me qualificar para fazer um intercâmbio pela faculdade. E aí, quando eu fui fazer o intercâmbio pela faculdade, depois de 1 ano e meio, depois de ter voltado para o Brasil, aí eu consegui ser admitido pela Faculdade de Praga, na Universidade de Praga, Universidade de Economia de Praga, e foi super interessante. Eu escolhi porque muita gente falava que era super legal e a cerveja era barata, né? Então, você com 23 anos, você tá pensando em cerveja barata e lugar legal para morar e ter uma experiência de faculdade. Então, foi super legal, assim, uma experiência incrível. Conheci gente do mundo inteiro. A gente tinha um dormitório só de estrangeiros, 200 estrangeiros que viviam lá. Então, foi uma experiência super bacana e acabei aprendendo muito essa questão de entender outras culturas, né? De estar sempre explorando realmente oportunidades. Então, foi muito importante para a minha formação. Teve também um trechinho depois, antes de voltar, eu conheci uns amigos de Barcelona. Fui ficar 2 meses também em Barcelona, que daí eu afiei bem o espanhol, né? Então, ficou bastante legal. Então, foi uma experiência super legal. Para quem trabalha com comércio exterior e quem tem uma perspectiva de ter um negócio global, como é o nosso caso, é super importante essas experiências internacionais. Conhecer outras culturas, Exatamente. Agora, quando você voltou, então, para o Brasil, voltou para a sua cidade, decidiu criar um negócio, você não abriu um negócio no Paraná, né? Você foi para outro estado, para outra cidade. Exato. Como que foi essa escolha? Por que você escolheu Itajaí, em Santa Catarina? Exatamente. O Paraná é um estado muito legal, mas hoje
muita gente pergunta de onde eu sou, eu falo que eu sou de Santa Catarina, né? Porque Santa Catarina é um estado muito pró-negócio, é um estado que incentiva muito os empreendedores. Então, quando a gente foi abrir empresa, a gente fez a diferença de importação por importar pelo porto de Paranaguá ou importar pelo porto de Itajaí, que é o principal porto de Santa Catarina, e a diferença era muito grande porque os impostos são reduzidos em Santa Catarina justamente para incentivar empresas de logística, empresas de importação, empresas de distribuição. Então, a gente acabou optando em ir para Santa Catarina, fundamos a empresa lá, então a sede da empresa continua sendo lá, né? Nosso quartel-general é lá, eu tenho um escritório em São Paulo, hoje eu vivo em São Paulo, então fico indo e voltando, né? A gente tem uma base importante lá, temos um escritório aqui na Vila Olímpia. Então a gente acabou escolhendo Santa Catarina como a nossa sede e vamos manter por muito tempo. A gente gosta muito, é uma região que a gente consegue bastante gente capacitada, né? É um custo de vida qualidade de vida mais interessante para os colaboradores. Então a gente consegue ter uma base muito estabelecida lá. Então a gente começa lá e a gente sempre foi abrindo filiais no Brasil inteiro. Acho que São Paulo foi a nossa terceira filial que a gente abriu. Então a gente abriu Santa Catarina, depois Paraná e depois a gente abriu em São Paulo. O maior mercado, hoje 35% do mercado de pneus está aqui em São Paulo e é o centro do Brasil, né, onde tudo acontece. Então por isso que a gente também trouxe, principalmente quando a gente começou a investir muito no e-commerce, a gente trouxe também uma base, a gente fala que a gente tem uma sede de operações em Itajaí e uma sede estratégica aqui na Vila Olímpia em São Paulo por conta disso. E aí começa um pouco da nossa história de crescimento, né? Porque a gente começa em Santa Catarina e a gente viu que pneu é um negócio que ninguém planeja comprar. E quando precisa comprar parcelado e precisa receber o produto rápido. Então a gente começou a fazer essa história de construir a nossa plataforma, a gente se declara uma plataforma de tecnologia e logística que está transformando o mercado de pneus do Brasil e, se Deus quiser, um dia das Américas, né? Que é o nosso plano de expansão internacional. E a gente começa isso identificando que a gente precisava abrir muitas filiais para a gente estar próximo do consumidor e entregar rápido. Então a gente começa, como eu falei, Santa Catarina, Paraná e São Paulo, depois abrimos Rio Grande do Sul, depois fomos para Minas. Hoje estamos em 22 estados, com mais de 50 armazéns, né? Armazéns regionais de distribuição, armazéns locais, em que a gente consegue hoje entregar em 90% do PIB brasileiro em 24 horas. Esse é um grande diferencial que a Cantu tem, é uma avenida de crescimento super importante. A gente tem um plano de abrir até 100 filiais no Brasil. O Brasil é muito grande, cada lugar que a gente vai, a gente se surpreende com a pujança econômica, principalmente as regiões agrícolas, regiões de centros comerciais no interior do Brasil. O lugar que a gente mais abriu filiais nos últimos 3 anos foi no Nordeste, por exemplo. A gente abriu Petrolina, a gente abriu Juazeiro do Norte, e são cidades fantásticas, cidades que têm muito mercado para ser explorado, então a gente está focando realmente na interiorização da nossa companhia. E você falou um pouco do momento atual da empresa, eu queria saber um pouco melhor, então, quantos funcionários a empresa tem hoje, quantas lojas, né, centros de distribuição tem espalhados pelo Brasil também, e qual foi o faturamento, né, do ano passado? Ótimo. Então, a empresa hoje tem 55 filiais, a gente está localizado em 22 estados, só não estamos na região da Zona Franca de Manaus, por uma complexidade logística e tributária. Temos distribuidores exclusivos das nossas marcas lá, parceiros, então estamos indiretamente presentes nesses estados. Temos 3 filiais nos Estados Unidos, a gente tem uma sede em Hartford, Connecticut. Temos um centro de distribuição em New Jersey, bem ao lado de Nova York, fica a 30 minutos de Manhattan. E temos um centro de distribuição em New Hampshire, no norte de New England, né? Então a gente tem hoje 1.500 colaboradores, sendo uma parte deles fora do Brasil. Temos também um escritório em Luxemburgo, um escritório na China e um escritório na Colômbia, para fazer a expansão para a Latam. Faturamento do ano passado foi 2,3 bilhões de reais. Esse ano a gente está projetando em cerca de 3,1 bilhões de reais. A companhia é uma companhia que cresce desde a sua fundação 40% a 60% ao ano. Então, e o que a gente tem investido muito, né, é na parte de transformação digital. Então, o nosso grande desafio é como a gente consegue manter esse alto ritmo de crescimento
num negócio que a gente já é grande, né? Porque a empresa vai ficando grande, você tem mais dificuldade de manter esse ritmo de crescimento, esse espírito quase de startup que a gente começou lá atrás, apesar de ser uma empresa que nasceu dentro de um grupo familiar, eu sempre tive à frente dos negócios e a gente sempre investiu muito em tecnologia, em ser disruptivo, quando essas palavras nem se falava muito, em transformação digital, ser disruptivo, etc. A gente sempre investiu nesses conceitos de ecossistema, plataforma, etc. Então isso foi nos dando esse vigor de crescimento, né? Então hoje, para o tamanho do faturamento, nós temos uma estrutura bastante enxuta. Nós somos varejistas, nós temos o maior site automotivo do mercado brasileiro, o maior e-commerce automotivo, que é a Pneu Store. Temos mais de 3,5 milhões de visitantes por mês no nosso site. É uma carteira gigantesca de clientes. Somos o principal seller também automotivo do Mercado Livre, da Via Varejo, do Magalu, da Americanas e do Carrefour. Então nós vendemos muito pneu online. Hoje a nossa estimativa é que de cada 10 pneus vendidos no Brasil no mercado online, 4 são vendidos pela Pneu Store, através do canal próprio ou através dos marketplaces. Então, isso é uma estrutura bem robusta e a gente não tem o custo de ter a loja, porque as lojas são dos nossos parceiros. Nós temos 4 mil parceiros espalhados pelo Brasil que fazem a montagem, alinhamento, balanceamento. Sempre falo que no nosso negócio a gente não tem opção de ser inovador, né? Nós não temos opção de ser omnichannel, né? A gente tem a obrigação de ser omnichannel, porque qualquer pessoa que compra o pneu, na verdade, precisa de uma parte física que é a montagem, né? A gente não, pelo menos eu não sei montar pneu em casa, né? Então, eu acho que a maioria das pessoas precisa levar até um lojista. E aí, os nossos próprios clientes, que eram lojistas, são lojistas que compram pneus de passeio nosso, pneus de caminhonete, etc., eles também fazem também a parceria com o nosso site para fazer a montagem e a nossa parte de plataforma de serviços. Então, a plataforma online hoje é a responsável pela maior parte do faturamento de vocês? Hoje, 45% das nossas vendas são B2C, digital, e em torno de 40% são para frotas, né? Então a gente vende muito para frotistas, e em torno de 15% são vendas para revendedores, né? Que são parte também do nosso ambiente B2B2C. Então esse é um pouco do nosso breakdown de vendas, né? E a gente também tem uma presença muito forte em categorias, né? Então eu falei da primeira avenida de crescimento, que é a expansão territorial. A segunda avenida de crescimento é a digitalização, investir sempre muito em tecnologia. A gente investe em sistemas cloud e plataforma de e-commerce desde 2012, né? A gente foi o primeiro implementação de SAP Cloud do Brasil. A gente foi uma das primeiras empresas a implementar Salesforce no Brasil. Então, a gente sempre investiu fortíssimo em tecnologia. A terceira avenida de crescimento nossa é categoria de produto. A gente começa com pneu de caminhão, depois a gente foi entrando em pneu de passeio, pneus agrícolas, pneus de mineração. E o bom é que qualquer veículo usa pneus, né? Então, hoje a gente tem pneu de bicicleta, pneu de moto. E um cliente, às vezes, você fala, pô, o tempo de troca de pneus demora 2 anos, 3 anos, né, num carro. Mas ele compra o pneu da bike dele, da moto que ele usa no final de semana. Então, ele vai sempre recorrendo ao nosso cliente. Pensou no produto pneus, a nossa ideia é ser realmente a referência do cliente. E por isso que, quando você olha na categoria de pneus, nós somos hoje a terceira palavra mais buscada no Google, né? Então, vai lá no Google Trends. A primeira é Michelin, a segunda é Pirelli e a terceira é Pneu Store. Então, antes de marcas como parceiras nossas, como Goodyear, Continental, Bridgestone, Firestone, Dunlop, as pessoas buscam pela Pneu Store. E eu falo assim que às vezes a gente não sabe se estão procurando Michelin para procurar pneu ou restaurante, né? A gente não sabe se estão procurando Pirelli para procurar pneus ou notícias da Fórmula 1, né? Então, assim, a gente está competindo com grandes marcas globais aí nessa busca no Google, né? Então, a gente tem muito investimento também em marketing. Esse também é a nossa quarta avenida de crescimento, é ser uma consumer brand de grande força, tanto na nossa marca do nosso site, Pneu Store, quanto também a nossa marca de produtos, né? Então, o que a gente identificou durante a nossa jornada? Um cliente, normalmente, ou ele é muito conservador, quer grandes marcas de altíssima reputação e qualidade, como essas que eu citei anteriormente, ou ele quer um produto que cabe no bolso dele, né? E aí a gente viu que tinha um espaço de muitas marcas sem ninguém ter uma grande referência. Então nós começamos a investir muito nas nossas marcas próprias. Então hoje a gente se posiciona como um fabricante de pneus que não tem fábrica. Nós queremos ser a Nike dos pneus. Então a gente investe no quê? Em P&D, né? Em desenvolvimento de produto, entender quais são as necessidades do cliente e adaptar os nossos produtos para os clientes, e desenvolvimento de marcas.
Então, a gente está investindo muito nisso. Hoje a gente tem 2 grandes marcas. Uma é a Speedmax. A Speedmax é a marca voltada para o nosso parceiro lojista, a marca que a gente foca no B2B e nas frotas. E nós temos a Itaro, que a gente só vende online. A marca Itaro ela só é vendida através da internet. Com o conceito de trazer do melhor fabricante, o mais competitivo e com a melhor qualidade do mundo, e vender diretamente ao consumidor final, tendo o melhor preço possível para o nosso cliente. Então, esse é um pouco da nossa quarta avenida de crescimento. A gente começou a investir fortemente nisso. Esse ano a gente vai atingir 45% das nossas vendas são as marcas próprias já. Então, é um grande espaço de crescimento. Então, a gente está acelerando muito essa quarta avenida de crescimento. E a quinta avenida de crescimento, eu citei um pouquinho ela rapidamente, que é a parte de serviços, né? Então, quando a gente olha o mercado tangível de pneus do Brasil hoje, é um mercado de 10 bilhões de dólares. Cerca de 50 bilhões de reais aqui arredondando. Se a gente adiciona os serviços voltados a pneus, seja uma reciclagem, uma recapagem, uma montagem, um alinhamento, balanceamento, tudo que é voltado a serviço adiciona mais de 20% nesse mercado. Então a gente chega a uma marca aí de 60 bilhões de reais. Então, apesar de ser uma empresa que vai chegar a 3 bilhões de reais, aí a gente tem em torno de 7% de market share quando a gente olha produto e tem um espaço de crescimento de adicionar mais 10 bilhões de reais investindo em serviços. E como a gente faz isso? Né? Porque a gente não tem loja própria, a gente está empoderando o nosso parceiro, o nosso revendedor, trazendo fluxo para as lojas deles através das nossas plataformas digitais e fazendo a montagem no online. Mas é um mercado que a gente está capturando receita, porque a gente gera essa receita no carrinho, né? Então, quando o cliente está comprando, a última fase ele pode escolher. Ele pode receber em casa, ele pode receber na loja do parceiro, ele pode receber na loja já com o serviço todo pago e parcelado, que o brasileiro adora uma parcela, né? E ele pode receber também na nossa van. Nós temos em 6 capitais do Brasil um serviço de van. São as roxinhas, nossas vans, que fazem serviço a domicílio ou no trabalho do nosso cliente. Então, um serviço premium, né, de comodidade, que a gente faz isso, a gente lançou na pandemia e é um grande sucesso. Inclusive, aqui em São Paulo, a gente tem uma van só dedicada para mulheres, né? Então, a mulher não gosta muito de ir no ambiente de oficina mecânica, ela acha que não é um lugar tão apropriado, eu concordo que não é. E ela prefere, né, esse serviço a domicílio, e a pessoa que faz esse trabalho é uma mulher também, uma mecânica, que a gente trouxe em parceria aí com a Escola do Mecânico. Então a gente trouxe ela e ela é uma grande parceira, a Rebeca, nossa colaboradora. É uma van que ela tem outra cor, outro aspecto, outro time de atendimento, aquele cuidado da mulher, né, que é um cuidado muito melhor que nós homens, né? Então a gente tem esse trabalho também. Então são os diversos serviços que a gente trabalha para aumentar também o nosso mercado tangível. Então, esses são as 5 grandes avenidas de crescimento da companhia. Uhum. Me relembra aqui, então, Beto, serviços... Crescimento territorial. Crescimento territorial. Que é abertura de filiais, né? O segundo é categorias de produto. Então, começamos com caminhão, fomos para passeio, depois trator. Hoje, estamos assinando aí, não posso declarar, era para ter formalizado o contrato hoje, mas vocês vão receber informação em breve. A gente está assinando com um grande fabricante de pneus de aviação, a distribuição no Brasil de pneus de aviação, porque até avião usa pneu, essa é a parte boa, né? E até helicóptero usa pneu, alguns helicópteros não usam, outros usam pneus, né? Então, além de ter várias categorias, a gente é muito cauda longa, a gente tem qualquer tipo de produto. Eu falo que eu tenho pneu de Fusca, Ferrari, né? Então a gente tem mais de 6 mil SKUs disponíveis em estoque nos nossos 55 armazéns, né? Então, você pensa em cauda longa, você não imagina que tem tanto tipo diferente de pneus, né? Porque a gente tem todas as categorias, todas as medidas e todos os tipos de preço, né? Você tem o mais barato, o custo-qualidade e também as marcas premium, né? Então, a gente tem muito, muito produto e cada vez que a gente adiciona produto, a gente aumenta o faturamento da empresa. O terceiro, só para concluir as 5 avenidas, é a transformação digital. Quarto, são as marcas próprias. E o quinto é a plataforma de serviço que a gente está investindo fortemente, né? E para colocar todas essas avenidas aí rodando, precisa de bastante dinheiro, né? Então, vocês... recentemente, vocês fizeram uma emissão de debênture, né? Exato. Captaram 375 milhões. Exatamente. Foi a segunda emissão que vocês fizeram. Teve uma outra em 2021 de 120 milhões. Isso. E vocês também receberam o aporte de um fundo de investimento, né? 600 milhões de reais.
como que foi a costura para receber, né, para buscar esses financiamentos nesses diferentes momentos também? Como Legal. que vocês... Essa é outra jornada. A gente sempre financiou a companhia através de reinvestimento de lucros, principalmente, e dívida. Então, a gente sempre alavancou a companhia. Como eu falei, sempre gostei de alto crescimento. Para você crescer bastante, você precisa de muito capital, porque é um negócio de ciclo financeiro alto. O cliente, como eu falei, ele gosta de parcela, então a gente tem que dar crédito para os nossos clientes. É uma força nossa, né? Sistema de crédito para os nossos clientes. Então, a gente sempre precisou de muito capital para a gente rodar o negócio. E, sinceramente, o empreendedor brasileiro, fora hoje que tem VCs, né, Venture Capital, aí, anjos, etc., lá atrás, quando eu comecei, não tinha nada disso, esse ambiente, né? Então, a gente sempre cresceu a companhia tomando risco, né? Tomando dívida, nesses custos de dívida brasileiros aí, né? Mas sempre conseguimos ter também, eu tinha o grupo da família por trás, me apoiando, apesar de ser só 300 mil de capital, eles também me deram capacidade de alavancagem, né? De captar recursos com os bancos, então a gente sempre cresceu dessa maneira, mas sempre cuidou de ir fazendo a estruturação de governança da companhia, mostrando que a gente consolidou um conselho de administração, a gente montou auditoria Big Four, a gente é auditado Big Four há mais de 10 anos já, então a gente foi auditado muitos anos com a PMG, hoje a gente é auditado pela PwC, a gente foi fazendo todo o disclosure das informações, melhorando DFs, né, e sempre mostrando para o mercado financeiro que nós tínhamos um projeto de alto crescimento num setor que não é tão, digamos, comentado no mercado financeiro. Então, um pouco que a gente abriu essa fronteira do setor no mercado financeiro e em 2021, quando a gente estava estruturando essa debênture, que a gente começou a se relacionar mais com o mercado de capitais aqui de São Paulo, principalmente, do Rio de Janeiro, e a gente viu que tinha uma oportunidade de a gente trazer capital também para a equity, não só para dívida. Então, a gente fez a emissão, a primeira operação pública foi essa emissão de debêntures. E logo ali a gente contratou o Itaú, o Cássio, que é um grande amigo nosso aqui e head da área de investment banking do Itaú, nos trouxe aqui possibilidades, né? Porque a gente foi, digamos, chamados aí por um fornecedor nosso, falando em sociedade e tal. Eu falei, vamos chamar quem entende dessa questão de equity. Então a gente chamou o Itaú para nos assessorar e ele mostrou 3 caminhos, né? Ou a gente vendia para um fabricante, ou a gente buscava um fundo de investimento para investir na gente, ou a gente buscava o mercado de capitais. Isso foi em 2021, início de 2021, naquela safra recorde de IPOs no Brasil, né? Fizeram IPOs, muito IPO no Brasil, e aí o mercado estava público, estava muito bom, a gente falou com analistas, montamos um sindicato, fizeram uma avaliação da empresa, a avaliação ficou super alta, né? Com essa história de crescimento, com o nível de resultado que a gente entrega, a gente acabou optando pelo caminho do IPO. Então, nem fabricante, nem fundo de investimento, vamos para o IPO. E aí a gente errou na mosca. Como o meu CFO diz, a gente errou na mosca, a gente protocolou bem naquele dia da PEC dos precatórios que o mercado caiu 4%, 5%. Então foi o dia do protocolo, estava a capa do Valor Econômico, a capa do Infomoney, a capa da Exame, todas as maiores publicações falando da PEC dos precatórios. Lá no rodapé do site, dos jornais, estava lá, Cantu Store, protocola pedido da IPO. Né? Então foi um aprendizado muito grande, um investimento grande também. Eu falo que a gente fez tudo o que precisava para o IPO. A gente montou a área de compliance interna, estruturou o Conselho de Administração Deliberativo, fizemos as DFs, que tem um outro nível de auditoria quando você faz uma DF para o mercado público. Então, fizemos todos esses investimentos em advogados, assessores, etc., toda a parte difícil a gente fez, só não teve a parte boa de colocar o bilhão no caixa, né? Essa parte a gente não teve, né? Então, mas acaba sendo assim, a gente teve ao mesmo tempo quase, eu digo que foi uma sorte, né? De a gente não precisar, de não ter feito naquela época, porque a maioria dos IPOs dessa época não foram bem sucedidos. A gente sabe o que aconteceu com o mercado desde então, primeiro com o mercado brasileiro, depois com o mercado mundial. Então a gente acabou não sofrendo também essa pressão e pôde continuar com o nosso plano de crescimento muito robusto. E acabamos em 2022 assinando com um fundo de investimento, o Catterton, são sócios nossos hoje, nós somos o 6º investimento deles no Brasil, eles já fizeram mais de 250 investimentos no mundo, é um fundo francês-americano, né? O El é da El Capital, que pertence ao grupo LVMH,
E o Catterton é um grupo americano, eles fizeram uma fusão alguns anos atrás, e eles têm 16 investimentos na América Latina, e nós somos o maior investimento deles na América Latina até hoje. E eles são muito bons, são pessoas extremamente profissionais, tem um time local, ao mesmo tempo que tem todo um time de apoio global, né? Tem escritório na China, Hong Kong, tem escritório na França, na Inglaterra, nos Estados Unidos, na América Latina. Então a gente tem o melhor de ter um fundo que entende de Brasil, que tem visão de longo prazo com o Brasil e ao mesmo tempo tem skills globais e conexões globais, né? Eles trouxeram outros fundos para co-investirem na gente, super conhecidos. Então a gente está aprendendo muito com eles. E eles vêm com 3 grandes objetivos aqui na companhia. Uma é ensinar a gente a fazer aquisições e fazer consolidação do setor. Hoje nós somos a maior empresa do setor de pneus do Brasil, temos 7% de share. Então, é um mercado que ainda é muito fragmentado. Então, apesar da nossa história de crescimento até então ser uma história de crescimento orgânico, a gente está fazendo várias avaliações de aquisições. Fizemos 2 aquisições esse ano. Compramos uma plataforma de tecnologia, que hoje é própria para gerenciar toda a nossa parte de e-commerce. E também fizemos uma aquisição do líder no setor de pneu de mineração do Brasil, que é a Gripmaster. A gente acabou anunciando há um mês atrás. O mês que vem a gente vai fazer o closing da operação. Já foi aprovado pelo CAD, então já posso falar. Né? Então é uma empresa que fatura 200 milhões de reais. Está adicionando muito valor e também muito capital humano. Né? A gente está trazendo os 2 fundadores dessa companhia para serem diretores da companhia também, com uma estrutura muito de partnership, né? A gente também eles estão agregando muito valor em construção de marcas, né? Acho que isso é o skill principal deles, né? E tem muita marca aí que a gente conhece, né? Desde Louis Vuitton que eles fizeram, Dior, Tag Heuer. Então, assim, são muito bons em construção de marcas, estão auxiliando muito a gente nisso. E o terceiro é a construção da nossa tese de investimento para o IPO. Né? Vocês sabem que quando um fundo de investimento ele entra, que seja eterno enquanto dura esse amor, né? Parafraseando aí o Pagode. Então eles entram com um prazo de desinvestimento. Né? Normalmente eles ficam de 5 a 8 anos, eles têm uma visão bem de longo prazo com o Brasil. Mas a gente tem que estar sempre pronto para um possível IPO. A companhia, como você bem destacou, ela precisa de muito capital, então a gente captou com ele 600 milhões de reais, mais 400 milhões de debêntures, e a gente já está estruturando mais uma operação de mercado de capitais para esse final de ano. Então, a companhia sempre precisa, para manter esse 50% de crescimento ao ano, ela sempre precisa estar fazendo funding no mercado, através de equity ou de dívida. Então, a gente vai continuar sempre melhorando a nossa estrutura, a nossa governança, a nossa tese, nossa estratégia de crescimento para atrair investidores que apostem no nosso sucesso no longo prazo. Uhum. E vocês decidiram, então, fizeram ali protocolaram na CVM, né, a abertura de capital nesse dia fatídico, né, mas depois vocês acabaram tomando a decisão de segurar, né? Isso, como que foi essa decisão? Por que vocês decidiram não ir em frente? O último IPO que o Brasil fez, se eu não me engano, foi em agosto de 2021, né? Foi o IPO da Oncoclínicas, que foi um IPO que saiu, foi um IPO grande, relevante, mas que eu já vi que foi um IPO que no final, assim, tem o Goldman Sachs como principal acionista da companhia, foi um IPO que já foi, assim, no final, quase no apagar das luzes ali, né? E a gente acreditava que seria um momento difícil, que o mercado retornaria, isso que os bancos acreditavam também, no final do ano, início de janeiro e tal, mas depois veio essa questão começou a falar já de questão política no início de 2022, então tinha toda essa oscilação também lá de fora. Então não existia mercado, né? Quase não foi uma opção nossa. A gente não tinha outra opção senão declinar da oferta, então a gente acabou declinando a oferta, porém a gente acabou registrando a companhia como companhia aberta. Então o que a gente decidiu? Já que a gente fez todo o trabalho difícil de se tornar uma empresa pública, de se tornar uma empresa que vai acessar o mercado de capitais, que vai abrir capital, por que não a gente manter essa estrutura? Né? Porque eu acho que isso melhora muito a capacidade dos nossos parceiros, dos nossos investidores, dos nossos fornecedores de entender como que a empresa está, qual a saúde da empresa, como que está o direcionamento da estratégia. Então hoje a gente se comporta como uma empresa de capital aberto, a gente divulga informações do nosso site de relações com investidores
todo trimestre, a gente tem ITRs trimestrais, a gente faz calls com os nossos investidores, são calls abertos, né? Então a gente mantém toda a estrutura da auditoria interna, conselho de administração 100% funcional. Eu sou o sócio controlador da companhia, eu tenho um papel então de sócio, eu tenho um papel de conselheiro, eu sou um dos 7 conselheiros, o fundo tem 2 cadeiras e nós temos 4 membros independentes do conselho. Então é um conselho categoria A, né? Um conselho relevantemente independente. E eu também tenho um papel de CEO da companhia, né? Então, é um pouco de checks and balances aqui, né? A gente tem uma estrutura de governança que permite que um fundo de investimento, quando está colocando 600 milhões de reais, um debenturista, quando está colocando uma tranche de 100 milhões de reais, como alguns dos debenturistas colocaram, ele sabe qual a direção da companhia e que o capital dele está sendo bem cuidado com o gerenciamento de riscos. Então, a gente resolveu manter toda a estrutura. Então, hoje, para a gente fazer um IPO, depois das novas regras agora com a Ambima, a gente consegue fazer um IPO em 15 dias. Né? Só que a gente não tem pressa, a gente está capitalizado, a gente tem hoje um bom caixa da companhia, estamos crescendo, mas estamos sempre monitorando as condições de mercado, né? Falando com investidores, para que eles conheçam, era um setor novo que a maioria dos investidores não conhece, hoje já conhece muito melhor, mostrando o nosso track record, né? Porque eu acho que isso é muito legal. Quando você vai falar com os investidores, chega, né, um jovem aí de 41 anos, acho que eu tô jovem ainda, né? Chega 41 anos aí, né? Que começou a companhia com 24 anos vendendo pneu e chegou a 3 bilhões de reais de faturamento. Pô, mas será que consegue construir tudo que ele está falando aí para frente? Aí a gente fala com ele um ano, no outro ano ele vê, vocês falaram isso, entregaram, ele está acompanhando. O ritmo de crescimento que vocês cresciam tanto, mesmo no momento de varejo que está hoje, vocês estão conseguindo manter 45% de crescimento em 2022. A gente acabou de divulgar o nosso resultado trimestral, a gente fechou em torno de 45%, se não me engano, de crescimento de vendas, né? Num cenário totalmente adverso. Então você vai mostrando para o mercado financeiro que você é uma empresa que tem bancabilidade, que é uma empresa que tem uma história de sucesso, que você tem uma empresa que está estruturada para continuar esse sucesso, independente se o Beto é o CEO, se a Catterton está aqui como investidor hoje, se lá no futuro não vai estar, ou seja, você vai começando a montar uma estrutura de corporation que as empresas, eu acho que hoje as empresas mais bem-sucedidas no Brasil são as empresas que têm uma estrutura de corporation, mas tem um sócio de referência, né? Tem um sócio, é quase uma corporation com dono aqui por trás, que está ali com o espírito de dono. A gente incentiva isso muito na companhia, ter uma estrutura profissional, uma estrutura com compliance, com governança, mas com olhar de dono, né? Todo o nosso colaborador, o nosso gerente da filial lá de Petrolina, ele tem que agir como dono que está em Itajaí, como dono que está em São Paulo, como dono que é a Catterton, como dono que são os nossos diretores, que eles têm também planos de stock options, eles fazem parte do nosso partnership, né? Então, tudo isso vai fortalecendo a companhia, não só no curto e médio prazo, mas também para a gente construir nossa história de sucesso de longo prazo. Uhum. E dentro dessa história de sucesso, tem também planos de internacionalizar, né? Ainda mais. Como que estão esses planos? O que você enxerga e o que você desenhou aí para os próximos passos da empresa? Exatamente. O Brasil é muito grande, né? Então a gente tem muita coisa a fazer aqui. Essa é a nossa prioridade, né? A gente quer transformar o mercado de pneus do Brasil, primeiro fazer bem feito. Só que para a gente crescer lá fora, a gente precisava começar algumas iniciativas, né? Então a gente tem a Digitar, como mencionei, com 3 filiais no Nordeste. A gente tem planos também de ir para outros estados dos Estados Unidos. É um mercado muito grande, o mercado dos Estados Unidos é quase 10 vezes o mercado brasileiro, então um mercado que tem grandes oportunidades. E a gente trouxemos um diretor de expansão internacional, porque você não pode também tirar o nosso time de diretores aqui do foco de crescimento do Brasil. Então a gente trouxe uma pessoa só para olhar o crescimento lá fora. Ele me prometeu que ele vai fazer o que a gente fez em 17 anos, ele vai fazer em 5. Vamos ver se ele entrega isso, né? Vamos cobrar depois. Brincadeiras à parte, assim, a gente tem essa vontade de crescer, essa cultura de autocrescimento, né? E a gente discute muito isso. Quando a gente foi trazer o fundo de investimento, como a gente consegue manter isso e continuar replicando esse modelo de autocrescimento? Que você vai colocando governança, você vai colocando sócios, você vai, às vezes, acelerando um pouco a companhia, mas a gente quer manter essa cabeça de empresa pequena que tem grandes planos, né? E isso é a nossa cabeça lá fora, é crescer com autocrescimento, levar nossas marcas próprias, levar nossas plataformas digitais para outros lugares. Hoje a gente tem uma plataforma digital
que ela é referência no mundo. Quando os nossos fornecedores olham ela, eles falam, pô, vocês fazem isso muito melhor do que em países desenvolvidos. Então, a gente quer levar isso também para outros países, né? E eu acho que a gente já está começando a ter uma safra de empreendedores brasileiros, né? Uma geração de empreendedores brasileiros que tem perspectivas globais, tem ambições globais, né? Espero que a Cantu seja um caso desse também de sucesso global, assim como a gente já está tendo outros casos no Brasil. E vocês estão crescendo de forma orgânica, mas também estão fazendo esses movimentos de fusão e aquisição, né? Vocês estão olhando para outras empresas, devem fazer novos movimentos ainda esse ano ou no próximo ano? A gente tem um comitê de M&A super ativo, mensal, a gente se une, o fundo está participativo muito nesse comitê. O fundo, ele é um co-controlador da companhia, ele não tem nenhum executivo no dia a dia, ele acreditou muito no nosso time de gestão. Quando ele foi buscar a gente, eles querem um grande empreendedor, com um grande time de gestão e que seja capaz de ser transformacional em seu mercado. É o tripé que eles acreditam, né? Então eles não colocaram outro diretor financeiro, não colocaram ninguém, mas eles colaboram muito nos comitês, comitê de gente, comitê de estratégia de marcas, comitê de M&A. Então a gente está muito ativo na parte de fusões e aquisições, temos um pipeline gigantesco, estudamos várias, né? Hoje estamos em conversas, né? Estamos sempre em conversas, né? Para a gente fazer novas aquisições, né? E continuar essa história de crescimento sem desacelerar a nossa plataforma orgânica, né? Então a ideia é que cada companhia que a gente traga, ela tem que ser relevante em termos de tamanho e ela tem que agregar capacidades que hoje a Cantu não tem, né? Então a gente tem que ter uma cultura muito de absorção, muito de fazer 1 mais 1 ser igual a 3, a gente fala, né? Então não é sinergia de custo, é sinergia de aprender coisas novas e acelerar frentes de expansão que a gente acredita que são salutares para a companhia. Como a Grip Master, que a gente trouxe um time super capaz, eles receberam uma parte da aquisição em dinheiro, mas outra parte relevante da aquisição foi feita em ações. Então hoje eles são acionistas da companhia, skin on the game no negócio, tem que dar certo, né? Não tem plano B, não tem plano C, assim como eu e os nossos acionistas não têm, né? Então a gente tem essa cultura de absorver culturas, né? Então a gente traz um pouco aí fazendo paralelo de ir lá fora, estudar lá fora, trazer fornecedores do mundo inteiro, sempre nessa cultura muito de fazer uma evolução da nossa plataforma para que ela seja sempre melhor, trazendo gente boa, gente capacitada, gente que pensa grande, gente que pensa em alto crescimento. E por falar em crescimento também, né, Beto, como que você vê esse momento atual do Brasil, né? O Brasil, a gente vem de um cenário complexo aí de juros super alto durante muito tempo também, que acabou impactando muito essas grandes empresas de transporte, né, que não podiam renovar frotas, um crédito também muito apertado para muitas companhias. Como que esse momento foi para vocês? O câmbio também, né? Que teve ali uma variação grande, mas como que esse momento foi para vocês e como você enxerga esse movimento agora de queda de juros, de câmbio um pouco mais ajustado? Isso já está colocando vocês num movimento um pouco mais rápido, talvez, acelerando? Parece que o pior passou, né? Esse é o sentimento, né? Teve toda essa instabilidade política aí por quase um ano aí, durante pré-eleições, durante eleições, pós-eleições. Acho que agora, pelo menos, o cenário está claro e vamos em frente, né? O que acontece é que o nosso modelo de negócio é muito resiliente. A gente não vende pneus para equipamento original. Então, a gente não vende pneu para o caminhão que está sendo fabricado, para o carro que está sendo fabricado. A gente vende na reposição. Eu sempre falo que se a pessoa não tem confiança, se ela não tem crédito, se ela não tem dinheiro, ou se ela não tem carro para comprar, que foi um caso durante a pandemia que faltou carro aqui, ela tem que trocar de pneu. Então, o nosso negócio é muito anticíclico, né? É um negócio que tem muita resiliência. Então, por isso, em 2019, a gente faturou 700 milhões de reais. Né? Então, você pega toda a parte de pandemia e pensa uma coisa assim, quem imaginou que uma empresa de pneus, durante a pandemia, ia triplicar, quadruplicar de tamanho, que foram esses anos aí de início de pandemia e um pouco o pós-pandemia? Porque realmente pneus é uma coisa que você precisa, está inerente a circular, e a movimentação é parte da história humana, né? As pessoas precisam viajar, né? Então depois tem um boom de viagem quando a pandemia parou, acabou, então muita gente viajando pelo Brasil inteiro, a gente conheceu o Brasil, né? Muita gente só viajava para fora, conheceu o Brasil, quem só viajava perto foi para outros lugares, né? Quem viajava de avião resolveu viajar mais de carro, então a gente acabou tendo um efeito muito baixo no nosso mercado, de impacto. A gente vendeu muito mais pneu de caminhão durante a pandemia do que de passeio,
porque as pessoas passaram a comprar muito online, né? Então o Mercado Livre precisava comprar pneu aí para os parceiros deles, e tudo isso foi evoluindo na parte de caminhões. Mas também a parte agropecuária não parou, né? Trator sempre precisa de pneu, mineração não para. Então, o nosso negócio, graças a Deus, ele sempre tem muita resiliência. Então, a gente continuou crescendo muito forte. 2020 foi um ano de alto crescimento, todos os anos foram muito fortes. Mas claro que juro alto é um negócio ruim para qualquer empresa, né? Então, aumenta o custo financeiro, os negócios diminuem um pouco, o apetite de compra e o estoque das empresas diminuem. Então, tudo isso acaba impactando no curto prazo, né? Então, a gente acha que agora, com juros retornando a um patamar normal, o câmbio ficando ajustado, eu acho que as coisas se ajustam e a gente continua crescendo. Mas eu sempre falo que a gente tem 7% de share, né? Tem 93% ainda para buscar, né? Então, se a gente ficar olhando muito cenário externo e não focar no que a gente pode melhorar dentro da companhia, sempre tem muita oportunidade, né? Mesmo empresas muito grandes, sempre tem muita oportunidade de melhora, de captar cliente, de vender mais para o mesmo cliente. Então, a gente é muito inquieto, é um pouco da nossa cultura, né? De ser muito inquieto, sempre estar inconformado, falando, dá para melhorar nisso, dá para melhorar naquilo. Então, essa capacidade de execução da companhia é um grande diferencial, né? Por isso que a gente tivesse essa cor roxa aqui, que é a cor um pouco da indignação, né? Da mudança do status quo, porque a gente acredita realmente que sempre tem coisas para serem melhoradas. Então, o crescimento depende sempre muito mais da gente do que do mercado. Legal. Você deu, acho que algumas dicas, já alguns conselhos aqui durante a nossa conversa, mas se você tivesse algum conselho específico para dar para quem está começando ou para você no passado também, em algum momento, que conselho que você daria? Eu acho que tudo que eu aprendi na minha vida, a principal questão é que não existe negócio ruim e não existe setor ruim. Existem empresas ruins, empresas mal gerenciadas, e eu acho que o grande diferencial está na capacidade de execução. Então, nós atuamos num setor que muita gente duvidava do nosso caso de crescimento, né? Muito amigos, familiares, às vezes questionavam como que vocês vão crescer tanto num negócio assim, ele é muito complexo, depende de dólar, depende de importação, no Brasil, com questão de governo, como que você vai conseguir? Então a gente sempre acreditou que era um mercado gigantesco, que tinha um potencial enorme, que era um mercado fragmentado, a gente sempre acreditou na própria companhia, na capacidade dela de executar. O brasileiro, às vezes o empreendedor brasileiro é muito de achar, o cara tá dando certo fazendo isso, eu vou fazer também, que eu também vou me dar bem, mas não é assim. Eu acho que tem que escolher que setor que eu entendo, que setor que eu tenho um diferencial, que setor que eu posso construir um grande time que vai transformar esse setor. Então a gente fala que a gente é uma plataforma de tecnologia e logística que escolheu o mercado de pneus, mas a nossa empresa podia estar no mercado, sei lá, de copos, de microfone, não sei, em outro mercado, com uma cultura de alto crescimento e de ser transformador naquele segmento. Eu acho que aí está um pouco das grandes histórias de sucesso. E por falar em grandes histórias de sucesso, né? Ou grandes histórias, na verdade, você tem algum livro de cabeceira, algum filme que você indique para quem está acompanhando a gente, que o pessoal sempre gosta de sugestões? Um livro que emula muito a nossa história, assim, né? Que é uma história de transformação que eu gosto muito, é A Marca da Vitória, né? Do fundador da Nike, e acabou ficando super famoso agora com um filme recentemente aí que veio na Amazon Prime. Então mas já era bem indicado aqui, muito indicado esse livro. Eu adoro esse livro, acho que se ligar a nossa história, provavelmente o que tem mais paralelo com a nossa história. Eu acho um livro fantástico aí para quem não leu. É muito mais legal você ler o livro depois ver o filme do que o contrário, né? Mas vale a pena também ler esse livro, que é muito bacana, é uma história realmente inspiradora. Fica a dica então do Beto. Obrigada, Beto, pela Obrigado conversa. pela oportunidade.